Nós estamos chegando a um momento em que aproxima-se, não é, o Natal. É um tempo de muitas festas, de muitas comemorações, mas o Natal, acima de tudo, para nós é um momento de reflexão. Sabe, a gente pensar, refletir a razão e o porquê do Natal. Essa expressão, não, ela nasceu depois de muitos debates, isso nos anos 300 e pouco, 400 e pouco, depois Cristo nasceu, quando os papas da época, né, e os imperadores romanos, eles foram acertando as datas. Nós hoje estamos vivendo até hoje, debaixo de um calendário, não é, gregoriano, um calendário católico. Então, o nosso sistema é diferente, né? E acertou-se essa data aí, em 500 e pouco, o imperador de Roma oficializou o dia 25 de dezembro como um dia de feriado, não é? E as pessoas passaram a comemorar o nascimento de Jesus, estabeleceu-se um calendário, por aí vai, não é? Se você estudar a história do nosso calendário, você vai descobrir algo interessante. É que nós, no nosso calendário hoje, nós estamos atrasados 4 anos e poucos meses e mais não sei o quê. Mas, se a gente for colocar em ordem esse calendário, segundo a história e a teologia, em vez de estarmos em 2014, nós já vamos estar em 2018, viu? Então, é assim a história, é assim o tempo, mas o fato é que Jesus nasceu. E quando Jesus nasce, em Mateus capítulo 2, nós vamos ver pela palavra de Deus que foram homens estudiosos, homens que buscavam no universo o significado das luas, dos sóis, das estrelas, e eles descobriram uma estrela diferente. Eles viram no Oriente uma estrela diferente. Viram uma estrela diferente. Quando você abre Mateus capítulo 2, você encontra a seguinte narrativa descrita por Mateus. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes. Não é? Esse Herodes aqui, ele tem toda uma história. Não é? Ele recebeu esse título aqui, esse Herodes aqui era um idumeu. Ele recebe esse título aqui a muitas custas, de muitas intrigas, de muitas coisas, não é? E ele se torna aqui, porque o Herodes aqui é uma dinastia, não é? O nome Herodes aqui tem outra importância. O fato é que quando Jesus nasce, esse rei está dominando a situação. E uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Esses homens, procurando o significado e a importância das estrelas, eles descobrem uma estrela diferente. É interessante que, por exemplo, né, eu tenho uma Bíblia lá em casa, é a Bíblia de Thompson, não a traduzida para o português, uma antiga. A minha Bíblia de Thompson deve ter uns 50 anos que eu tenho ela. Aos 10 anos de idade, arrumei uma Bíblia dessa, enfiei debaixo do braço e estou andando com ela até hoje. Na Bíblia de Thompson tem um estudo sobre isso aqui, a estrela de Jesus. A primeira vez que essa estrela brilhou foi em Gênesis 3:15. Quando Deus fez a promessa, quando Deus fez a promessa que da semente da mulher nasceria alguém para pisar a cabeça da serpente. Quando Deus fez aquela promessa ali, brilhou, não é? A estrela começou a nascer ali, naquela promessa de Deus. E dali em diante, no Antigo Testamento, você vai perceber que essa estrela do nascimento de Jesus, ela vai ganhando corpo, e ela vai ganhando força, e ela vai brilhando cada vez mais. Através das profecias do Antigo Testamento, dos profetas, Miqueias falou do lugar, Isaías falou dos nomes, do ministério, não é? Jeremias também falou, Davi também falou, enfim,
No Antigo Testamento, essa estrela foi ganhando corpo, ela foi ganhando fulgor, ela foi ganhando força, importância, até que, no tempo certo, essa estrela ganhou uma intensidade muito grande. Foi quando Jesus nasceu. E é interessante uma coisa nesse texto aqui, é que a Bíblia diz que foram esses homens que viram a estrela. Eles tiveram cuidado de estudar, de pesquisar, de procurar, e eles viram. Isso significa dizer, irmãos, que homens, não é? Às vezes os homens da igreja, né, eles são tidos como aqueles que chegam atrasados, não é? Como aqueles que, pelo seu trabalho, pelas suas ocupações, quase não cooperam. Mas esse texto mostra que o homem, quando ele busca as coisas de Deus, Deus nos revela coisas grandes e firmes. Esse texto mostra que quando o homem se interessa pelas coisas de Deus, Deus vai revelar a esses homens os seus segredos. Porque a Bíblia diz lá no livro dos Salmos, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber os seus consertos. Então esses homens aqui, eles se propuseram a buscar algo, descobrir algo, e encontrar aquilo que eles haviam descoberto. Tanto é que eles saem do Oriente e vêm a Jerusalém. E quando chegam a Jerusalém, não é? A Bíblia diz que eles perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles já sabiam, porque a estrela que eles tinham visto, não era a estrela de uma rainha, não era a estrela de um príncipe, não era a estrela de alguém especial, de um político da época, era a estrela que marcava, as características da estrela marcava o nascimento do Messias, do prometido de Deus. A promessa que Deus fez lá em Gênesis 3:15, ela estava se cumprindo ali. Ela se cumpre naquela estrela. A estrela foi a maneira que Deus teve de anunciar ao mundo, irmão, o nascimento de Jesus. Aquela estrela ali marcou esse momento glorioso, não é? Enquanto que em Belém, onde Jesus nasceu, a Bíblia fala, não é, ali e aqui em Lucas, por exemplo, Lucas descreve de uma maneira mais pormenorizada esse momento aqui de Jesus, e Lucas diz que havia pastores no campo, os anjos foram lá avisar para eles, não é? Aí eles saíram, os anjos cantavam ao Filho de Deus. Mas é interessante que Mateus está mostrando que Deus colocou algo no firmamento para marcar o nascimento do seu filho. E esses homens, buscando, pesquisando, procurando, descobriram a estrela. E olha o que diz eles no verso 2 aqui, ó. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Homens vieram adorar Jesus. Parece difícil hoje, não é? É muito comum a gente ver as mulheres adorando a Jesus. Mulheres adoram mais que homens, não adoram não, irmão? O que é que vocês acham? Os homens concordam que as mulheres adoram mais que vocês? Eu não concordo. Também não concorda? Nunca pensou nisso? Pois você devia ver. É muito fácil. Se eu estiver aqui cantando com vocês, eu vou botar um louvor para a gente cantar aí. Você cantou um hino aí, sei lá, né? Um hino aí. Exaltarei. As mulheres adoram, né? Exaltarei. O homem fica assim, ó. Exaltarei a ti, Senhor. O homem não se solta, o homem não se abre, né? O homem parece que, não, para que eu vou ficar chorando? A mulher já chora pelo homem. Chora, mulher, chora que vale por ti e por mim. Chora, chora. Né? O homem fica tudo durão ali, sabe? Entendeu? Você pode perceber que tudo que é igreja, irmão, tudo que é igreja, tem mais mulheres do que homem. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Pedro que a mulher é um vaso mais fraco. Ela se quebra mais fácil, ela se quebranta mais fácil, ela recebe as coisas de Deus mais fácil. O homem não, o vaso parece que é de
Não, enquanto a mulher é um vaso de barro, o homem parece que é de ferro. Para quebrar o ferro do homem, só uma pancada boa mesmo, né? Não é? O homem fica ali todo durão, sabe? Não quer adorar. Mas é interessante que a Bíblia diz que esses homens, eles vieram numa missão, assim, já determinada. Viemos adorá-lo. Nós não viemos para ver. E aqui, irmãos, é que está o segredo da importância desses dias. Enquanto o comércio anuncia as compras, enquanto as pessoas correm para as compras, enquanto as pessoas correm, né, para esse momento aí de confraternização, disso e daquilo, nós estamos perdendo, como homens de Deus, o grande significado do Natal, que é adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o grande significado. O que nós temos que fazer nesses dias? Comemorar sim, não é? Festejar sim, mas acima de tudo, adorar. E aí nós vamos caminhar um pouquinho aqui, para a gente concluir até, aí ó, já faltam 10 para as 9, 10, termina rápido. É interessante que quando esses homens chegam, Herodes se perturba, Jerusalém também, não é? E a Bíblia diz que esse rei manda que eles vá, procurem o menino e digam para ele onde é que ele está, porque ele também quer ir lá adorar. E a Bíblia diz, irmão, no verso 9, que eles, ouvindo o rei, partiram. A estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles. Quando você tem um propósito, Deus vai adiante de você. É interessante, irmãos, que o propósito desses homens aqui era um propósito de adoração, propósito espiritual. Quando nós temos propósitos espirituais, propósito de adorar, de bendizer, de exaltar a Deus na nossa vida, Deus vai à nossa frente, Deus nos dirige, Deus nos orienta, Deus nos abençoa. Nós nunca andamos perdidos. Quem vai adorar a Deus não anda perdido. Quem adora a Deus não anda por aí de qualquer maneira, né? Onde é que você vai? Não sei. Para onde é que você vem? Não sei. Não, Quem adora a Deus sabe para onde vai, sabe o que espera, sabe o que quer, porque Deus vai sempre à frente daqueles que o adoram. A estrela não foi do lado deles, a estrela não foi atrás, a estrela foi na frente. Foi com eles, caminhou com eles, porque eles tinham um propósito no coração, adorar. E nós precisamos, irmãos, hoje mais que nunca, voltar a esse propósito glorioso, adorar e bendizer ao Senhor. E é interessante que a Bíblia diz que quando eles chegaram no lugar, a estrela parou. Eu estava lendo outro dia esse texto, estava meditando, como é precioso quando a gente tem propósitos espirituais, não é? Quem tem propósitos espirituais, homens com propósitos espirituais, eles não ficam batendo cabeça por aí não, irmão. Bate cabeça quem não tem propósito espiritual. Propósito material, carnal, você vai bater cabeça tudo que é tempo aí. Mas se o seu propósito é espiritual, se você quer realmente ser um adorador, quer realmente servir ao Senhor, esteja certo que Ele vai dirigir, Ele vai orientar, Ele vai te levar ao lugar certo, para que você possa glorificar e exaltar o seu nome. Esses homens não se perderam. Imagine procurar o menino Jesus ali em Belém. Hein? A única orientação que esses homens tinham era uma estrela. Olhando, a estrela parou aqui, parou por aqui, ó. Essa estrela parou lá no céu, aqui, essa luz aqui está perto de mim. Imagina você olhando para o céu, uma estrela parada sobre uma cidade. Mas a precisão foi tão grande que a Bíblia diz que ela se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Eles não precisaram ficar perguntando de casa em casa, de loja em loja, de lugar em lugar. Escuta, nasceu um menino por aqui, onde é que nasceu? A senhora sabe, quem ouviu dizer? Tem um menino chorando, onde é o choro? É para que direção o choro do menino? Não, irmão.
A direção de Deus é segura, a direção de Deus é certa. Quando você se propõe a adorar, Deus vai te orientar, Deus vai te dirigir. Significa que quem adora a Deus não anda perdido. Quem adora a Deus não fica rodando por aí não. Quem adora a Deus tem direção certa, tem visão certa, tem conhecimento certo daquilo que Deus quer para a sua vida. A estrela parou e eles encontraram. A Bíblia diz que eles se alegram e entram na casa. Olha o verso 11 aí. Eles entram na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Era tudo que eles queriam, irmãos, era tudo. Aqueles homens prenderam uma viagem do Oriente, bem distante, caminharam sobre seus camelos, foram a Belém, lá na Palestina, para procurar o rei dos judeus. E quando acharam o menino, pronto, estava feito. Era tudo que eles queriam, achar o menino. Eu estava lendo isso aqui, estava meditando, não é? Quantas vezes a gente vem a um lugar como esse para achar alguma coisa? Eu estava lendo e meditando nisso. Às vezes a gente vem para a igreja para achar defeito. Às vezes a gente vem para a igreja para achar erros. Às vezes a gente vem para a igreja para achar os desafinados, não é? Sei lá, tem tanta coisa que você pode achar aqui. Mas esses homens, eles foram achar o menino. Eles não olharam a casa do menino. Eles não estavam preocupados se a casa do menino era grande ou pequena. Eles não descrevem aqui, olha, quando a gente viu a casa, né? Quando a gente chegou que viu aquela casa pobre, meu Deus, que casa pobre, a porta estava assim, a janela estava assada. Cadê a água aí? Abre aí para mim, filho de Jeová. Isso. Viu? Então, eles não foram procurar a casa. Eles não estavam importando. Muito obrigado, irmão. Abriu o bicho mesmo? Está aberto? Com tudo tem direito? Molhar um pouco a garganta, está muito seca. Eu estou melhor hoje, graças a Deus. Eles não foram olhar a casa, eles não foram achar a casa. Eles acharam o menino. O importante aqui neste lugar, irmão, não é a casa. O importante neste lugar não é o espaço, sabe? O importante aqui não é que tenha isso ou que tenha aquilo. O que eu e você viemos achar aqui? Viemos achar a Ele. A razão de estarmos aqui é Ele. É por Ele que nós viemos aqui essa noite. Nós viemos atrás dEle, nós viemos buscar a Ele, nós queremos adorar a Ele, nós viemos por Ele. Ele é a razão de eu ter saído da minha casa, de você ter saído da sua casa. Uns moram aqui perto, outros moram mais longe, outros moram lá do outro lado. Você enfrentou o trânsito, você deixou o seu trabalho, você veio aqui não pela casa, você veio por Ele, para glorificar, exaltar e bendizer o nome dEle. Ele é a razão de estarmos aqui. Foi isso que esses homens foram fazer ali. Eles não foram pela casa, eles não foram pela cidade, eles não foram pelo rei, eles não foram por Jerusalém, eles foram pelo menino. Foram por Jesus. É essa razão que nos leva a adorar, irmão. Não é a casa, sabe? Não é não. Às vezes a gente fica, né? Eu percebo que as pessoas falam, poxa, pastor, quando tínhamos a cadeira de plástico, alguém dizia assim, pastor, essas cadeiras são tão ruins, se fizesse uma cadeirinha melhor, né? Seria uma maravilha. Aí você faz uma campanha aí com o povo de Deus, compra uma cadeira melhor. Aí o outro fala assim, pastor, a cadeira está muito boa, mas é que o som também não está bom, aí podia comprar um som melhor, aí compra o som melhor. Pastor, olha, a cadeira está boa, o som ficou ótimo, mas a iluminação não está perfeita, troca a iluminação. Pastor, olha, o som está ótimo, a cadeira está boa, a iluminação está perfeita, mas agora a cor não combina, pinta diferente.
e vai embora, e vai remodelando, e vai remodelando. O importante, irmão, não é o lugar, não é a cor, não é a cadeira, é Ele. Você veio por Ele, adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele. Não importa, com cadeira, sem cadeira, de pé, sentado, sabe? De chinelo, de sapato, com fome, com comida, sem comida, empregado, desempregado, com saúde, sem saúde, você veio por Ele, para adorar a Ele. Ele é a razão de estarmos aqui esta noite. Glória a Deus. Esses homens foram por Ele. Ele era a razão de tudo aqui. Eles se alegraram quando viram o menino. E é interessante que a Bíblia diz que eles se prostram e o adoram. Eles foram lá para isso, irmão. Simplesmente para isso. Você já imaginou uma coisa dessa? Você sai de um lugar tão distante, caminha, aí chega lá em Deus me livre, e aí chega naquele lugar humilde. Aí alguém diz assim: ah, o irmão quer uma oportunidade? Não. O irmão quer cantar um hino? Não. O irmão quer dizer alguma coisa? Não. O irmão não quer? Não. E o que é que o irmão veio fazer aqui de tão longe? Eu vim adorar. Simplesmente isso. Você está entendendo? Essa é a razão de estarmos aqui essa noite. Nós homens precisamos entender isso. Esses homens aqui, eles empreenderam uma viagem, certamente gastaram do seu bolso, tiveram despesa pelo caminho, se cansaram, suaram a camisa para chegar naquele lugar humilde, simplesmente para adorar. Irmãos, aqui está a essência do culto e a grandeza do povo de Deus. Quando eu e você entendermos que este lugar não é para mais nada, a não ser para adorar aquele que é, que era e que há de vir, tudo muda. Tudo muda. Agora, como é que a gente adora? Estou terminando. Como é que a gente adora? A Bíblia diz que eles abrem os seus tesouros. De tesouro fechado não se adora, irmão. Sabe o que é o nosso tesouro na Bíblia? Hein? É o nosso coração. Você só adora com o coração aberto. Não se adora de coração fechado. Você vai perceber na palavra de Deus, não é que tudo que a gente faz para o Senhor tem que ser de coração. O apóstolo Paulo fala isso, que a gente tem que servir de coração. A gente tem que ofertar de coração, a gente tem que se alegrar de coração, a gente tem que servir de coração. Tudo é com o nosso coração, irmão. E o coração fechado não leva ninguém a adorar coisa alguma. Esses homens, quando chegaram, que se prostraram, a primeira coisa foi abrir logo as caixas de tesouro. Vamos abrir, abre, abre, abre. Porque Deus, Ele vai trabalhar quando o nosso coração se abre, não é? Não tem um louvor que diz isso? Não tem? Nossos, não é? Não é assim? É fácil achar? Não precisa cantar não, vou só botar para você ver o que é que você canta e não sabe. Você canta e nem sabe o que canta, quer ver? Bota o bicho aí, olha ele aí, ó. Olha o louvor aí, ó. O que é que está escrito aí, irmão? É? O que é que está escrito? Lê para mim. Nossas vozes se... Podia ser o contrário. A minha boca abre, o meu coração se fecha. Mas não é, está errado. Para a sua voz sair, para a sua voz se levantar, o seu coração tem que abrir. Você não pode adorar a Deus com o coração fechado. Para a tua boca abrir, o teu coração tem que abrir primeiro.
Para você expressar o seu louvor e a sua adoração, seu coração tem que abrir primeiro. E o seu coração vai abrir, não é para mim, irmão, não é para ninguém. O coração se abre é para Ele, diante dEle, na presença dEle. Porque você vai adorar a Ele. Na presença do Senhor, eles abrem os seus tesouros. E quando abrem, é interessante que a Bíblia diz que eles lhe ofertam o que tem. Aí quando um abriu, o pote dele lá estava cheio de ouro. Quando o outro abriu, estava cheio de incenso. Quando o outro abriu, estava cheio de mirra. Eu estava lendo isso aqui uns dias atrás e meditando. Eu acho que se, né, eu, Júnior e Edinaldo, a gente fosse fazer essa adoração aqui, aí o Edinaldo abre o pote dele, só tem ouro. O Júnior abre o pote dele, só tem incenso. Aí eu abro o meuzinho assim, olho e falo, não vou nem abrir. Não vou nem abrir o meu. Eu abri assim, não dá não. Olha o meu, tão insignificante, né? O dele é ouro, o dele é incenso, é o meu. Ah, meu Deus. Prestou atenção no que você está lendo? Eles não deram importância ao que estava sendo colocado ali, valor, vamos dizer assim, monetário, financeiro, irmão. Porque cada um dessas dádivas para o Senhor tinha um significado espiritual. É aí que nós nos confundimos na adoração. As pessoas acham que para Deus, não é? A verdadeira adoração é aquele que grita mais, aquele que pula mais, aquele que joga a cadeira para o alto. Não, irmão. É um coração contrito diante de Deus, um coração quebrantado, um coração aberto, derramado diante do Senhor. E aí, quando esses 3 homens abrem os seus tesouros, um tem ouro, outro tem incenso e outro tem mirra. O que significa isso? Ouro fala da glória de Deus, da sua realeza. Incenso, está gelado, irmão? Meu Deus, esse negócio gela, esse negócio esquenta, é uma bênção. Não é? Ouro fala da sua realeza. Incenso, não é? Fala de quê? De oração. Mas esses 3 itens aqui, ó, fala de Jesus como rei, como profeta e como sacerdote. Não é? Mostra as 3 unções de Jesus e as 3 maneiras como nós podemos adorar. É interessante que nessas caixas aqui, nessas ofertas, cada uma tem o seu valor e a sua importância, mas todas foram destinadas a Ele. Ninguém trouxe, olha, o ouro é para o menino, o incenso é para o pai, a mirra é para a mãe. Não. Tudo era para Ele. Sabe o que a gente aprende aqui? É que quando você vem adorar, você não pode adorar igual o outro, irmão. Tem pessoas que ficam olhando para o outro, ou imaginando, meu Deus, eu queria adorar igual aquele irmão, adorar igual aquela irmã. Não. Cada um adora como é e com o que tem. Se você tem mirra, mirra significa louvor. Incenso é oração. Ouro é glorificação. O que você tem para oferecer ao Senhor? Não é? Às vezes você olha para alguém glorificando tanto a Deus, fala, meu Deus, eu queria ser igual aquele irmão, mas não tem coragem de glorificar, ele glorifica não. Eu não, eu prefiro ficar aqui na minha, aqui, ó, diante do Senhor, chorando baixinho, falando com Deus. Isso é incenso. O outro adora, sabe, louvando, cantando. Isso é mirra. Cada um vai adorar à sua maneira, cada um vai adorar com aquilo que tem no seu coração. Deus não vai exigir ouro de todo mundo, Deus não vai exigir incenso de todo mundo, Deus não vai exigir mirra de todo mundo. Deus vai aceitar, receber aquilo que você tem para oferecer a Ele. Agora preste atenção, já estamos terminando. Quando esses homens foram encontrar o menino, eles levaram algo para oferecer.
É tão diferente do culto de hoje, não é, irmão? Sabe como é que a gente começa o culto? Prestou atenção? Já prestou atenção no culto? Você se liga quando começa o culto? Eu falo isso, eu falo. Não é? Quantos vieram receber alguma coisa de Deus aqui essa noite? Receber? Esses homens foram receber alguma coisa? Eles foram o quê? Eles foram dar. Eles foram ofertar. Para você receber, você tem que primeiro dar. Você tem que dar o seu louvor, a sua glória, a sua adoração, a sua exaltação. Você primeiro dá ao Senhor, você primeiro oferta ao Senhor. Você primeiro adora ao Senhor, e depois que você adora, que você abençoa, que você exalta, que você glorifica, aí o Senhor, na sua misericórdia, te abençoa. Na verdade, quando a gente vem a um lugar desse, irmão, nós temos que começar perguntando: quantos têm algo para oferecer ao Senhor essa noite? E não receber. Quantos vieram receber? Todo mundo, amém. Quem veio dar alguma coisa para o Senhor? Aí pode botar o amém, já cai pela metade. Não? Alguém tem alguma razão para agradecer a Deus essa noite? Só uns 3. Eu. Vai diminuindo, vai diminuindo. Alguém trouxe ouro para o Senhor? Ouro e misericórdia. Não, pastor, eu tenho ouro não, estou duro, não tenho ouro não. Quem trouxe incenso? Aí umas 3 gatinhos pingados. E mirra, aí um lá atrás. Irmão, quando você vier a este lugar, traga alguma coisa para oferecer para Ele. Traga o seu louvor para Ele, traga a sua adoração para Ele, traga a sua glorificação para Ele. Sabe por que é importante a adoração? Porque quando a gente adora, a gente não sai da mesma maneira. Olha o que diz o final do o verso 12 aí. Verso 12, acabou, Pai do Senhor. Deus abençoe a todos. Olha o que diz o verso 12. E sendo por divina avisados para que não partiram por outro caminho. Quando você vem adorar, você não volta pelo mesmo caminho. Aquele que vem adorar, irmão, sai diferente. Aqui é que está o segredo da adoração. Aqueles homens, Herodes falou: olha, quando vocês acharem o menino, passa por aqui, me diz onde é que eu quero ir lá também. Naquela noite eles tiveram um sonho. De manhã pegaram tudo e saíram da terra. Eles entraram em Belém por aqui, saíram por ali. Foram por outro caminho. Vamos ficar de pé.